No momento do Egito, que o outro faraó veio, Israel estava sendo pressionado. Nesse momento, Deus tinha dito a Abraão: Abraão, eu vou libertar Israel do cativeiro. Porém, ele precisava de alguém, ele não mandou anjo. Se Deus nos fez, Ele quer que a gente glorifique Ele, Ele quer que a gente faça a obra dele. Porém, Ele precisava de um líder que tirasse Israel lá do Egito. É aqui no momento que eu começo a mensagem. Aqui nesse momento, Deus olha para a terra, olha para o Egito, olha para os israelitas e não vê ninguém. Deus não vê ninguém para tirar Israel da opressão. Então Deus começa a olhar, aí vem a história de Moisés. Moisés é tirado das águas, é criado pela filha de Faraó, todo aquele procedimento. Com 40 anos de idade ele vai ver os seus familiares, ele mata o egípcio, ele vai para o deserto de Midian e lá ele conhece Jetro, casa-se com a filha de Jetro e com 40 anos de idade, para 80 anos, vem a segunda fase da vida de Moisés, que foi 3 fases, de 0 a 40, de 40 a 80 e de 80 a 120 anos. Aos 40 anos, até os 40 anos, ele estava sendo criado pelos egípcios. Mais 40 anos, ele viveu no deserto. E do 80 a 120, ele liderou Israel. Porém, Deus olhou para a terra para separar um homem para levar Israel. E foi nesse momento, nessa tarde, que o Senhor tinha falado comigo. Quem ele ia levantar para poder tirar o povo do Egito? Você vai saber nessa noite porque Moisés foi escolhido. Moisés não foi escolhido porque tinha uma boa cultura, ou porque tinha cursos, ou porque sabia falar que nem sabia falar ele sabia. Ele não foi chamado porque ele tinha muitos canudos em casa. Ele não foi chamado porque ele tinha influência, tinha dinheiro. Primeiro que ele estava fugindo, estava no deserto. Moisés foi chamado por uma coisa que Deus viu nele. Está escrito no livro de Ezequiel. 1.300 anos depois, Deus revela a Ezequiel por que ele escolheu Moisés. Abra a Bíblia no livro de Ezequiel, nesse capítulo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comereis a gordura, vestivos a lã, e degolhais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornam pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou quem a busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que a meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Moisés está no monte apacentando as ovelhas de Jetro. As ovelhas nem dele não eram. O primeiro pastor da Bíblia é Abel, e ele recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que algo que cativa a Deus é pastor de ovelha. Davi não foi escolhido porque era bonitinho, nem porque era grande, porque ele era pastor de ovelha. Mas quando vinha um leão, vinha um urso, ele entrava na frente e não deixava as ovelhas morrerem. Sabe por que Deus escolheu Moisés? Porque ele tinha capacidade para amar as ovelhas. Sabe por que Deus escolheu Moisés? Porque ele entrava na guerra pelas ovelhas. Deus viu em Moisés uma qualidade de salvar as pessoas e para cuidar do rebanho dele que estava perdido. Verdade bíblica. Moisés era um pastor, Davi também foi um grande homem de Deus, também foi pastor, e Jesus disse: eu sou o verdadeiro pastor, amém? E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Porém Israel não tinha um líder, então Deus chamou um pastor de ovelha, viu como ele cuidava das ovelhas de Jetro, falou: esse
aí vai cuidar das minhas ovelhas. Esse aí vai tratar. Ele viu Moisés ligando a ovelha quando se machucava. Quando ela se dispersava, eu tenho que ir atrás da ovelha. Aí Moisés ia atrás da ovelha. Deus falou, não, esse aí serve para liderar o meu povo até a Canaã celestial. Deus está à procura desses homens. Eu não estou falando do título. Eu estou falando daquilo que está aqui dentro, irmão. De amar as almas. As almas estão no Egito. E se você não sabe, Moisés já tinha constituído uma família. Moisés já tinha uma esposa. Moisés já tinha um filho. E estava vivendo muito bem. Mas Deus tirou ele do conforto dele para ir voltar lá no Egito e tirar o povo dele. Deus disse certa vez para mim que ele prova os corações para ver o que está dentro dele. Cuidado, irmãos. Deus muitas das vezes nos dá recursos para saber se a gente vai investir na obra dele ou se a gente só vai pensar em nós. O verdadeiro Moisés tira dele para dar para o povo. O verdadeiro Moisés intercede a Deus para não matar o povo. 2 vezes o Senhor disse, sai do meio deles que eu vou matar esse povo. Esse povo tá me tirando do sério. Sai do meio desse povo. Moisés ajoelhou e disse, Senhor, não faça isso. O que dirão de ti? Se tu fizeres isso, risca o meu nome no teu livro. O verdadeiro pastor luta pela ovelha, mesmo se ela é rebelde. Mesmo que você é o homem e diz que não vale nada. O verdadeiro líder faz isso. Então Moisés sai da casa dele e vai até o Egito. Vai para falar com o faraó. Ele disse, eu não posso sozinho, eu não sei falar. Chama Arão. Moisés é humilde. Moisés não faz nada sozinho. Moisés precisa de ajuda. Um verdadeiro líder que vai tirar o povo do Egito sempre precisa de ajuda. E não tem medo de ficar em segundo lugar. Não tem problema. Pode chamar ele. Ele vai ser o seu profeta e você vai ser Deus para ele. Disse o Senhor a Moisés. E eles foram até o Egito. Só que quando alguém vai no Egito, ele tem de frente o exército de Faraó e Faraó. Faraó é o diabo. O exército de Faraó são os seus emissários. E na realidade, quando você entra para ganhar alma, você entra em combate espiritual e físico. Não somente espiritual. Você entra em batalha e há retaliações até na vida humana, na vida pessoal, quando você sai da tua casa e vai até o Egito. Mas Moisés não se acovarda. Moisés sabe que tem um povo, mais de 2,5 milhões de pessoas, esperando a libertação, uma promessa de ir para uma terra. Mas agora, Deus precisa enviar aquele Moisés lá. Tem muitas almas morrendo, irmão. Mas nós temos um perigo no nosso meio, acharmos que estamos salvos. Sabe por que a igreja dos últimos dias, eu não estou dizendo batista, eu estou dizendo igreja, não prega sobre salvação, é porque todo mundo se acha salvo. Isso é um perigo. Ninguém ainda está salvo. Pelo que eu entendo, nesse contexto de Êxodo, só entrou 2 pessoas em Canaã, Caleb e Josué, porque foram fiéis até o último minuto. Porque tem um deserto. Achou que ia ser fácil? Faraó foi lá e disse, não vou liberar. Aí Deus mandou uma praga. Não vou liberar, mandou a segunda, a do sangue, dos piolhos, a das moscas. Foi mandando as pragas até na 9ª. Na 10ª, Deus disse, Moisés, o povo vai sair do Egito. Não se preocupe, vocês comemoram a partir de hoje a Páscoa. Peça quer dizer saída, quer dizer libertação, mas no original quer dizer passar por cima, pular. Peça quer dizer o anjo da morte, o destruidor, ia passar pelo Egito e as casas que tivessem o sangue do cordeiro, ele ia pular por cima da casa. Por isso peça significa soltar por cima. Na realidade, a primeira festa bíblica, que é comemorada em 14 de Nissan, entre abril e maio, é uma festa de memorial, solenidade, uma festa perpétua que o Senhor disse aos israelitas. Vocês vão comemorar essa festa por resto da vida de vocês. Vocês vão dizer, nós estamos na nova aliança, na Brit Hadashah, a nova aliança. Mas Deus é um só, Ele não mudou com o propósito dele, e a Páscoa até hoje tem significado. Só você estudar um pouquinho o Novo Testamento, você vai ver que a Páscoa tem sentido até os dias de hoje. A Páscoa foi comemorada, e a primeira festa que eu vou falar nessa noite é a saída do Egito. A festa de Páscoa significa sair do cativeiro, sair da opressão do diabo, sair do Egito. Talvez tenha pessoas que estão no Egito ainda sendo oprimidas pelo diabo. Eu me preocupo com a mensagem que Deus me deu. Eu não sou pregador, eu sou mensageiro. E a diferença é que eu entrego aquilo que Deus
Deus me der. Não importa onde estiver, não importa o tamanho da igreja, nem a quantidade de gente. O que meu pai mandar entregar, eu estou falando. Sabe por quê? Eu aprendi que nós temos pouco tempo nessa terra. Então o que eu estou fazendo aqui é um propósito de Deus falar sobre Canaã celestial, não da Canaã física. Porque as coisas do Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Então peça significa saída. Saíram. Só que Faraó disse, o que eu fiz? Está em Êxodo 14. Quem vai nos servir a partir de agora, se a gente liberou esse povo? Quem vai ser nossos escravos? Jogando para o mundo de hoje, quando Moisés vai no Egito e tira uma alma do Egito, é menos um que o diabo usa lá fora. É por isso que ele fica com raiva. E ele vai perseguir Moisés e Israel. Porque é menos um na prostituição, é menos um no pecado, é menos um matando, é menos um fazendo coisa errada. Ih, Faraó não quer. Faraó vai lutar para matar. Moisés mata todo mundo. Mas o povo de Deus está protegido pela mão do Senhor. No meio do caminho, Faraó vai e Deus mostra o poder dele. Com o mar vermelho, destrói Faraó. Só que a guerra ainda só começou. A luta para o povo de Israel só começou depois daquele grande sinal que é o mar vermelho. Só que indo para Canaã, 3 meses depois, Moisés subiu ao monte. Porque uma coisa acontece, Moisés vai lá no Egito e tira pessoas do Egito. Mas existe outra coisa. O Egito não sai de dentro da pessoa. O Egito não sai de dentro da pessoa. O Egito não sai de dentro da pessoa. Você pode ter saído do Egito, mas talvez o Egito não saiu de dentro de você. Aí você precisa dar uma passada no Monte Sinai e pegar as tábuas da lei, Torá, instrução, quer dizer, a palavra do Deus vivo, para que você saiba aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus não aprova, para que você tire os costumes, porque 400 anos no Egito, você pegou muitos costumes, tanto que Moisés é filho do pai dele com a própria tia Joquebede. Joquebede era tia de Arão, isso era costume egípcio, casar entre parentes. Tanto que Israel estava com esse costume. Então Deus disse, corre aqui Moisés, sobe aqui e pega as placas da instrução. Essa será a instrução para o povo. Então Moisés desce, porque lei de Moisés são só os 5 primeiros livros da Bíblia. Na realidade Moisés desce, mas vê o povo em idolatria. Aí Moisés com raiva quebrou a pedra. Depois Deus mandou, agora você vai, Deus tinha esculpido a primeira, Moisés quebrou aquela, Deus falou, agora você vai esculpir a pedra com a tua própria mão e vai trazer para ali. Porque Deus não mandou ele quebrar a pedra, Deus mandou ele levar, não importa como o povo estava, não importa como uma pessoa chega aqui dentro. A nossa obrigação como pregador é instruir a palavra, instruir o homem na palavra do Senhor. Então o povo estava com os costumes pagãos e precisava ser instruído pela palavra de Deus. Então a lei foi dada para que o povo soubesse o que era servir a Deus e o que não era, porque Deus queria separar um povo separado, pessoa santa, kadosh, pessoa que foi separada. Então Deus faz uma aliança. Mas Deus já tinha feito essa aliança com Abraão, com a Brit Milá. É a circuncisão na carne, pacto de sangue. Porque a palavra Brit, que vem em português como aliança, quer dizer o ato de cortar, corte. Na realidade, quando alguém faz aliança com Deus, ele corta, ele se separa. A palavra Kadosh tem quase o mesmo significado, quer dizer separar. A palavra Brit quer dizer corte. Na realidade, quando alguém vem para Deus e faz aliança com ele, automaticamente você se separa. Você larga o Egito, você larga os costumes do Egito. Mas agora você tem que saber se você saiu do Egito, o corpo saiu do Egito, e se o Egito saiu de você. Por isso que a igreja precisa ministrar a palavra de Deus, ensinar o povo o que Deus aprova e o que Deus não aprova. 3 meses depois, e foi embora. Moisés tinha saído do conforto dele, da casa dele, para ir para uma terra que manda leite e mel. Só que chegou um momento que Deus começou a provar, para saber quem era quem no meio de Israel. Porque Deus te chama, e Deus deixa vir prova sobre a tua vida para saber se você vai ser fiel até a morte ou não. A Bíblia diz que Deus disse para João na ilha de Patmos, envia essas cartas às 7 igrejas. Uma das igrejas ele disse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Outra palavra que ele disse é, quem perseverar até o fim será salvo. Na realidade o evangelho a gente só termina quando chega em Canaã. Deserto, a gente pode parar no deserto se nós não entrarmos no propósito de Deus. Os israelitas começaram a dizer, ô Moisés, nós estamos com fome. E começaram a se lembrar da cebola do Egito. O coração ainda estava no Egito.
Então a caminhada foi, Deus mandou praga sobre Israel, Deus mandou peste sobre Israel, Deus mandou várias coisas sobre Israel para tentar consertar o povo, e mesmo assim o povo não se voltava para Deus. Depois Caleb e Josué entrar com a outra geração lá dentro de Canaã. Só que Deus tinha dito, quando saiu do Egito, quando vocês chegarem na terra de Canaã, vocês vão comemorar a segunda festa, Shavuot, quer dizer princípio da colheita, festa das semanas, no português, no grego é Pentecoste, 50 dias após. Essa segunda festa será comemorada depois do começo da colheita, mas só ia ser comemorada a primeira festa depois que entrasse dentro de Canaã. A primeira festa foi comemorada na saída. Depois Deus disse, vocês vão comemorar a terceira festa, que é a festa de Sucó. Sucó é plural de sucar, cabanas. Vocês vão comemorar dormindo 7 dias dentro de barracas, para que vocês saibam que vocês ficaram no deserto, num tabernáculo frágil. Então vocês vão ficar durante 7 dias comemorando essa passagem. Só que Deus tinha dito para Moisés, Moisés, o povo vai entrar na terra, vai comer o bom do melhor, vai ter prosperidade e eles vão me abandonar. Está no livro de Deuteronômio. E Deus deu para Moisés que o povo ia se desviar. Tanto que o povo de Israel se desviou, que Deus teve que levar eles para o cativeiro babilônico. Porque Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, que era no sul de Babilônia. E quando o povo de Israel se rebeliou, Deus mandou o povo voltar para a Babilônia. Sabe por quê? Porque quando o homem não aprende, Deus faz desta forma. Deus mandou o povo de novo para a Babilônia ficar lá. Babel quer dizer confusão. Babel quer dizer escada de Deus. Babilônia. Babel quer dizer confusão, doutrina confusa, mistura. Então Deus levou eles até lá. E no livro de Daniel, Deus disse que ia fazer uma nova aliança com o povo de Israel. E no livro de Jeremias 31 diz que depois daqueles dias eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No livro de Ezequiel também diz que nos últimos dias colocaria um novo espírito dentro do homem e escreveria a lei dentro do coração do homem. Eu sei que é uma palavra, você está achando que, irmão, eu achei que ia ser uma palavra de empolgação. Estou falando de vida eterna, irmão. Você vai viver no máximo 80 anos. Daqui depois de 80 anos você vai para onde? A igreja tem um propósito. Se não for para tirar o povo de Egito, não é igreja, não é propósito de Deus. E esse propósito de Deus para o povo de Israel vai se cumprir na nova aliança. Porque a Bíblia diz que a Páscoa novamente foi comemorada com os novos discípulos, com a aliança. Veio ao mundo, ele veio para ser sacrificado como cordeiro pascual. Ele veio ser sacrificado por mim e por você. Porém, antes de subir, ele ensinou 3 anos e meio o povo o propósito dele aqui na terra. Então, ele, antes de ser morto, ele ceiou pela última vez. Ele disse para os discípulos, eu desejei muito comer essa Páscoa convosco. E ele levantou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança que é derramado por muitos, não por todos, por muitos. E ele derramou literal. No grego é literal, ele fez isso com o cálice. Ele entornou, ele disse, entornado por muitos. Ele entornou o sangue dele na cruz para nos redimir. Sabe por quê? Porque no livro de Hebreus 10 diz que as coisas do Antigo Testamento não foram capazes de chegarem ao propósito de Deus. Não foram possíveis de concluir o que Deus queria, trazer o homem de volta para a presença dele. Então foi necessário o próprio Filho dele vir em carne, morrer na cruz para nos justificar. Esse cordeiro que foi entregue na cruz para nos justificar, depois de morrer ele ficou 40 dias com os discípulos. 3 dias nas profundezas da terra, 43 dias. Se Páscoa é comemorada 50 dias após, 7 dias o povo ficou no cenáculo orando, esperando a descida do Espírito Santo. Só que se eu fizer uma analogia entre a Páscoa da antiga aliança, a Páscoa da nova aliança, há diferença. Se eu fizer uma analogia entre o Pentecoste da antiga aliança e o Pentecoste da nova aliança,
Vai existir diferença, porque a Bíblia nos diz que se cumpriu o Pentecostes, todos estavam reunidos num lugar. A Bíblia nos diz que o povo estava reunido e ao reunir-se, desceu a presença do Ruaracodes, o Espírito Santo. Rua, Espírito, Racodes, o Santo, Espírito do Santo ou Espírito o Santo é a tradução literal de Espírito Santo. Só que o tradutor não bota o H e o que faz o som de Rá. Não sei por que ele não põe, mas é Ruaracodes. E na realidade o Espírito Santo desce sobre aquele povo no dia da festa da colheita. E naquele dia Pedro ganhou 3.000 almas para o Senhor. Existe diferença entre as duas festas? Existe. Aquele propósito para trás fracassou. O propósito de Cristo nunca vai fracassar. Deus não falha no propósito dele. Você pode não entender o que você passa na tua vida, mas tudo tem um propósito. Porém, a última festa, que é a festa de tabernáculo, Sukkot, ela é comemorada no final da colheita. No final da colheita se comemora tabernáculos, a festa que todos vão comemorar no milênio. Porém, você pode ter comemorado a festa de Páscoa, sair do Egito. Talvez você comemorou a festa de Pentecostes. Porém, você só vai entrar em Canaã se você comemorar a festa de tabernáculo com o Senhor Jesus. Não adianta nada você sair do Egito e morrer no deserto. Não adianta nada você sair das mãos de Faraó e morrer por praga no Egito. Não adianta nada você ser liberto das mãos do seu opressor para você estar dentro da casa de Deus sem tirar o Egito de dentro de você. O povo israelita não se veste como egípcio. O povo israelita não fala como egípcio. O povo israelita não se veste como egípcio. O povo israelita não fala como egípcio. O povo israelita não se veste como egípcio. O povo israelita não fala como egípcio. É uma verdade. Quando você sai do Egito, a presença do Espírito Santo desce em você e é ela que transforma. Você vai dizer, eu conheço o Senhor Jesus desde criança. A minha mãe me falou dele. Um fariseu chamado Nicodemos também conhecia. Foi até ele, era príncipe dos judeus, conhecedor da Torá de trás para frente. Nicodemos não adulterava, Nicodemos não mentia, Nicodemos era um homem sério. E chegou até o Senhor Jesus e falou para ele, o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque ninguém pode fazer coisas que o Senhor está fazendo sem vir de Deus. E o Senhor na mesma hora deu a resposta, Nicodemos, ninguém entra no céu se não nascer de novo. Eu paguei o dízimo, você não paga nada, não existe aqui pedágio para entrar no céu. Talvez você não tenha dinheiro para dar na obra, mas você tem o teu braço, as tuas pernas para pregar a palavra de Deus. E nesses últimos dias Deus está à procura do Moisés, Deus está à procura desse homem para ir atrás das ovelhas. Aí o Senhor Jesus disse, olha meus discípulos, eu estou indo embora. Um dia eu vou voltar. Porém, agora a responsabilidade está com vocês, com os 11. Um tinha se suicidado, tinha traído o mestre. E agora vocês vão, façam discípulos. E preguem e ensinem tudo o que eu vos ensinei. A diferença do Deus da antiga aliança e do Deus da nova aliança é que o legislador é diferente. O da antiga aliança é Moisés, homem falho, assassino, estava fugitivo do Egito. E o da nova aliança é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A lei não mudou, porque Jesus disse, seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Não vim anular a lei dos profetas, vim tornar pleno aquilo que estava escrito. Eu vim ensinar vocês o que é ser justo diante do Tzadik. Eu vim ensinar o que é ser justo, eu vim ensinar o que é ser reto. Ele veio nos mostrar como é ir para Canaã. Ele disse, o caminho é estreito, a porta é estreita, são poucos que entram por ela. Mas o caminho largo e o que leva à perdição, são muitos que entram por essa porta. Aí os discípulos, mestre, e o que faremos nós? Se poucos vão ser salvos? Aí Jesus disse para eles, não se preocupe, para Deus nada é impossível. Eu quero falar para você nessa noite,
que Deus está à procura dos Moisés. Amém. Mas Moisés tem que sair do conforto e ir até o Egito. Amém. Tem que ir atrás dos perdidos. Tem que ir com Bíblia. Sem Bíblia não tem saída do Egito. Eu não estou preocupado com a hora, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer. Eu estou preocupado com a mensagem que Deus mandou te entregar. Saia do Egito ainda que há tempo. Porque Jesus está voltando. Essa conversa eu escuto todo dia. Não, para você ele pode voltar agora. É só a gente morrer, ele voltou para mim. E como vai ser sua vida na eternidade? Porque há um costume dentro da igreja. O pregador prega meia hora, o povo fica nervoso para ir para casa. Sabe o que é isso? Profecia de Paulo e Timóteo. Nos últimos dias terão coceira do ouvido e não suportarão a sã doutrina. Quando começa a falar de santidade, o povo fica nervoso. Quando começa a falar de pecado, o povo também fica nervoso. Mas, irmão, não existe salvação se você não tiver o sangue do Cordeiro na tua casa. Não existe salvação se você não se entregar a Ele. Não existe salvação se você não se arrepender ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele disse, voltai para Deus, techuvá, quer dizer, retornem para Deus, porque existe o reino dos céus que está vindo à terra. Jesus ensinou a verdade, Jesus pregou a palavra, Jesus não era nem um pouco simpático. Me desculpe, irmãos, Jesus só falava de arrependimento e de vida eterna. Faz um estudo, Jesus mais falou do inferno do que do céu. Milhares de vezes ele fala do Hades. Ele disse que lá é choro e ranger de dentes. Eu sou de um tempo que se falava em salvação e o povo glorificava. Eu sou de um tempo que o povo dormia de joelho. Eu tenho 15 anos que conheço o Evangelho, irmão. Vim da macumbaria, da feitiçaria, porque minha mãe era. E eu estou vendo todas as profecias dos últimos dias se cumprindo. Certo dia eu ministrava a palavra no culto ao ar livre e eu disse, vocês que estão ouvindo a palavra, se Jesus voltar agora, vocês não têm desculpa se ele vir e vocês não forem. Um mês depois, um jovem que estava desviado, sentado ouvindo a mensagem, a própria mulher enfiou uma faca dentro do coração dele e ele morreu desviado do Evangelho. Mas a palavra que Deus me deu, eu entreguei. Eu tentei falar do amor de Deus da forma ignorante, talvez que eu seja. Não tenho cursos de teologia, não tenho cursos, mas uma coisa eu tenho sinceridade com as almas, e eu não quero que você pereça, eu quero que você saia do Egito. Existia uma igreja que o Senhor disse, igreja de Laodiceia, você não pode ser morna, ou você seja quente ou você seja fria. Existe uma verdade bíblica aí. A água para ser morna, ou ela foi quente e esfriou, ou ela nunca tornou-se quente. Para alguém ser morno, um dia ele foi quente e ficou morno. Ou ele nunca chegou a ser quente. E nessa noite, Deus quer fazer você quente. Você acabou de assistir uma mensagem. E se você gostou desta mensagem, dê um joinha, compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas. E se inscreva no canal, outras mensagens serão postadas e que irão edificar fortemente a sua vida.